Então, hoje vai ser nossa webconferência 3, né? Nossa terceira webconferência. Vamos ter só mais uma ainda semana que vem. E hoje vamos falar, então, sobre a unidade 4, que é o AVA. Certo? Todo mundo já deve ter lido, né? O que é o AVA? Que é o ambiente virtual de aprendizagem, que é o ambiente que vocês acessam, né? Lá no portal, onde vocês vão fazer nossos questionários, né? Pegam nossos materiais para poder estudar. Certo? Alguém teve alguma dúvida no AVA? Simplesinho. Na realidade, esse AVA, né, que a gente vai falar hoje, a gente já comentou várias vezes, até nas webconf anteriores, né, que ele faz parte, né, de tudo que a gente está fazendo. E, na realidade, é mais um tópico, né, só para salientar bem as vantagens e desvantagens, né. Tanto que até que tem um artigo que eu coloquei, né, para vocês lerem, ele fala, né, o que teve numa pesquisa, né, numa universidade, falando, né, o que os alunos acharam. E é importante a gente saber isso, né, que se a gente tiver alguma dúvida, né, no caso de vocês, tem algum problema, né, com o Moodle que a gente utiliza, então é bom, né, enquanto a gente está no início, né, ainda do curso, né, são ainda, a disciplina ainda são mais básicas, se vocês tiverem algum problema desse tipo, que a coordenação, né, alguém possa solucionar o problema para vocês, né, e ajudar bastante no desenvolvimento do seu curso, né, então isso que é importante. Então, vamos começar então a nossa webconferência 3. Então, unidade 4, né, que seria o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. E o que ele é, né, no caso, para que ele serve, o que ele faz? Então, o AVA, ele facilita a cooperação mútua no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, dos dois lados, né, o professor de um lado, o aluno do outro. Então, nós temos, então, condições de poder favorecer esse processo. Mas quer dizer que o AVA sem ele não é possível? Não, claro que é possível. Antigamente não existia nem computador e era possível, né, fazer uma educação à distância. Então não é por causa dele que nós estamos podendo fazer esse curso, mas ele ajuda muito nesse processo nosso. Aí, por quê? Ele oferece lá no segundo tópico, lá, oferece um conjunto de ferramentas tecnológicas que permite aos participantes realizar atividades em tempo e espaço determinados por ele mesmo, que esse que é o objetivo do ensino à distância, né? Você fazer o seu tempo. Então, nós temos as ferramentas, né? Nós temos todo o material, nós temos professores, temos tutores e você, né, dedicar uma parte do seu tempo para isso. E no último tópico lá, né, que ele fala, proporciona o estabelecimento de interações e colaboração, respeitando as singularidades dos participantes e sua capacidade de trabalhar em equipe. O que é isso? Então, vocês, né, apesar de vocês, teoricamente, estarem sozinhos, né, talvez dentro de casa, ou até muito longe, né, do polo, mas você consegue, por ele, ainda trabalhar, né, juntamente com os professores, né, com os tutores, com os colegas. Então, nós temos um monte de ferramenta disponível somente para isso. Ah, mas se eu não sei usar? Bom, se não sabe usar, né, tem pessoas, né, que podem ensinar, tem um professor que pode te ensinar, tem quem? Tem os tutores. Então, tem muita gente que está disponível, né, pronto para te ensinar. Além do próprio colega, né, se você tiver algum colega mais próximo, né, que saiba alguma coisa a mais, ele pode muito bem te ensinar, tanto, né, por meio de um chat, por meio de um fórum, até num telefonema simples. Então, essa que é importante de você saber usar, né, de forma correta o ambiente virtual de aprendizagem. Porque ele, no final, ele vai ser uma ferramenta para você possa desenvolver o seu curso da forma mais fácil possível, né, para você possa terminar esse curso, né, todo ele, né, e pegar o seu diploma no final e, principal, né, não é só o canudo, é ter o conhecimento, né, para você poder, posteriormente, conseguir um bom emprego, né, aí trabalhar em algo que você realmente queira. Essa é a importância dele. Aí dentro dele nós temos então as ferramentas de comunicação e gerenciamento, né? Então nós temos lá o correio eletrônico, o e-mail, né, o famoso e-mail. Então quero mandar uma mensagem, ou então você quer fazer alguma outra troca de informação, nós temos disponível no AVA. Nós temos o chat. Infelizmente a gente não chegou a usar o chat, né? A gente está usando mais na webconferência, né? Que a webconferência é, por você ver o professor, parece que fica muito mais fácil, né, entender. Temos o fórum, né, que vocês devem utilizar bastante, e as avaliações online, né, porque com a avaliação que a gente tem condições de saber, né, se vocês estão realmente aprendendo, ou pelo menos acompanhando, né, todo
o crescimento, né, todo o desenvolvimento da disciplina. Por acaso, alguém deixou de fazer alguma avaliação? Ou todos fizeram todas as avaliações? Aí tem um que uma não fez duas, outras fizeram todas. Aí, a última não foi feita, mas a última ainda está no prazo, né? Então não tem problema, certo? Então, essa que é a vantagem, né? Então você tem uma avaliação, ou seja, o tutor, né, que acompanha as suas avaliações, ele vai saber, né, se você realmente está, né, tá acompanhando. Ou seja, se ele vê que você não fez nenhuma avaliação e nunca acessou o portal, por exemplo, quer dizer que você é uma pessoa que não está se dedicando, né? Provavelmente o que vai acontecer? Você não vai conseguir terminar o curso sem se dedicar um pouquinho. Não digo nem só dessa disciplina, mas eu falo assim de todas. Porque todas as outras, né, vão ser no mesmo estilo. Algumas ferramentas, algumas disciplinas, né, que são mais técnicas, né, provavelmente vai ser um pouquinho mais complicada. Você vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Mas se você não se dedicar um determinado tempo, né, ou seja, não adianta ter nada dessas ferramentas, né, todas elas disponíveis, se você não correr atrás, né, não fazer a sua parte. Então é importante que você corra atrás, você dedique parte do seu tempo, né, e utilize todas as ferramentas disponíveis para isso, certo? Que nem uma coisa que vocês podem ter visto, né, na avaliação, tá? O que acontece com as avaliações online, né? Ele te dá o quê? No nosso caso, nós definimos como sendo 3 tentativas. Então, você tem 3 tentativas para resolver seu questionário. Então, você faz a primeira. Se você acha que não saiu muito bem, né, você pode estudar mais um pouquinho, depois fazer outra tentativa outro dia. Ou seja, antes do término do prazo, você pode fazer 3 vezes e vai ficar valendo a maior nota. Se você fizer só uma vez, vai valer só essa uma vez. Mas sempre vai valer a maior nota. E antes de se fazer as 3 vezes, as notas não são disponíveis, né? Senão você vai chutando até acertar todas, né? Por isso que não dá para fazer dessa forma. Então, ou seja, se você tem certeza que acertou alguma questão e outras na dúvida, né? Você tem condições, então, de estudar, né? As outras e, posteriormente, efetuar ele, né? Sem problema. Essa é, então, uma das grandes vantagens dele. Então, você tem como avaliar um aluno, né? Para o professor, né? Isso é muito bom. E para vocês que estão aí online, né? Fica muito fácil você fazer uma avaliação online, praticar, né? Se você tiver mais opções, né, disponível para isso, você ainda pode, né, digamos, tem várias opções, poder colocar, por exemplo, você poderia testar várias vezes. Mas daí se for fazer várias vezes, você vai ficar chutando, né, até que uma hora você vai acertar todas. Né? Então não tem como. Então por isso que limitamos em 3 tentativas. Certo? Aqui diz aqui o Jonas, aqui no curso, falo a todo momento de montar grupo de estudo. Quem gosta, né, de montar grupo de estudo, né, para facilitar o estudo, né, também tem gente que gosta de ter gente ao lado para estudar, é uma excelente ideia. Tem outros que preferem o quê? Ficar sozinho, num cantinho, né, pegar seu material e estudar, né, nada contra também, mas quem quiser montar um grupo, né, pode até ser via fórum, ou então via outra ferramenta, fazer uma webconf, né, com todos os alunos, né, que fazem parte, porque às vezes vocês não moram juntos, né, fica difícil se encontrar. Então, tem outras ferramentas disponíveis justamente para isso. Então, se por acaso, né, você quiser montar, é só juntar um grupo de pessoas e tentar fazer isso, porque muita gente gosta de realmente de participar em grupo, né, estudar em grupo, né, e sanar suas dúvidas. Aqui, ó, as vantagens da utilização dos AVAs. Então, nós temos lá a interação entre o computador e o aluno, ou seja, o aluno, né, vai estar em contato com o computador, né, que o AVA é feito, né, você tem que usar um computador para poder acessar ele. Você pode ir lá dar atenção individual ao aluno, o seu professor tem condições de conversar somente com o aluno, ver como que é a situação dele, se ele tem condições, né, de melhorar ou não, tá? Vai depender, claro, também do aluno, né, não depende só do professor nisso. Aí, tem a possibilidade do aluno controlar seu próprio ritmo de aprendizagem, certo? Então ele disponibiliza parte do seu tempo e com isso você consegue então melhorar, né, digamos assim, sua forma de estudar. Então você tem então pelo ABA você consegue fazer isso. E na última opção lá, né, ele fala lá, apresentação
dos materiais de estudo de modo criativo, atrativo, integrado, estimulando e motivando a aprendizagem. É claro que isso também vai depender do professor, né? Tem professor que consegue ser um pouquinho mais criativo, né? Na hora de mostrar seu material, mas, de qualquer forma, né? Você, aluno, você tem condições, então, de usar a ferramenta que está disponível para você, no nosso caso, o AVA é o Moodle, e o professor, né, dependendo do tipo de professor, da forma que ele trabalha, ele vai te mostrar, então, um material que seja prático, fácil, então ele pode deixar, digamos, até um livro, né, para vocês estudarem, porque livro não é uma coisa que você não pode deixar de lado, o livro faz parte do ensino, e além de videoaulas, né, que o professor, quando ele tem o dom, né, ele é meio artista, ele consegue fazer várias videoaulas, né, e fica muito bom também, certo? Aí, mais algumas vantagens. Possibilitar ao educador acompanhar todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Como as turmas são muito grandes, né, por isso que o professor não consegue acompanhar todo mundo, por isso que existem os tutores. Então, os tutores estão aí para isso. Para cada uma determinada quantidade de alunos, existe um tutor para isso. Então, provavelmente, em alguns polos, né, um ou dois polos vai ter algum tutor, e o professor está aqui para preparar o material, preparar o ambiente de trabalho, né, de estudo, e comunicando ao mesmo tempo com os tutores. Então, provavelmente, você dificilmente, talvez você vai conseguir tirar algumas pequenas dúvidas com relação ao portal diretamente com o professor, mas você tem um tutor para isso, tanto o tutor à distância quanto o tutor presencial, né, aí na sua cidade. Aí, então, o Avatar facilita a interação entre os alunos e o tutor, ou seja, ele que está, na realidade, ele que está checando, né, todas as avaliações que vocês fazem. Então, quando você efetua a sua avaliação, assim que termina o prazo, né, que você tem que finalizar o seu questionário, né, por exemplo, o tutor, após isso, ele vai checar suas respostas, né, se tiver dissertativa, vai corrigir, dar a nota e após a correção você vai ter disponível, então, a sua nota. Então, ele tem a possibilidade de ser usado para avaliar o aluno, ou seja, como os nossos questionários, e beneficia lá a comunicação na educação à distância. Ou seja, por meio das suas ferramentas, né, que nós temos disponível, é muito prático fazer uma comunicação, né, em EAD, principalmente na parte de enviar mensagens, receber mensagens também. E uma das melhores vantagens do AVA é justamente porque fica tudo registrado. Então, se alguém envia alguma mensagem, não tem como falar que a outra pessoa não recebeu, porque está registrado que ele foi enviado. A outra pessoa pode até não ter lido, né? Mas ele recebeu. Aí aqui tem uns tópicos, né, que separei lá daquele artigo que fez uma pesquisa entre os alunos, né? Quais são os benefícios? Imagino que talvez vocês devam sentir a mesma coisa, né? O que acontece, principalmente com o passar do tempo, vocês vão ver que algo desse tipo aqui é bem parecido mesmo. Que nem que ele fala que é um benefício. Ah lá, oferecer forma de comunicação e interação com o tutor. Ou seja, uma coisa que vocês devem estar fazendo, né, periodicamente. Aí, oferecer forma de comunicação e interação com os colegas. Mesmo que vocês não estejam fazendo, né, mas com certeza, à medida que o curso for andando, né, for vindo as outras disciplinas, com certeza vocês vão começar a interagir com os colegas, até para poder tirar dúvidas, né, de exercício, alguma coisa de prova, né, alguma coisa referente a isso. E vocês com certeza vão começar a trocar informações. Então, o próximo lá está lá, proporcionar espaço para troca de informações, ou seja, além da comunicação, nós temos os fóruns, que vocês vão poder disponibilizar algum questionamento, né, para o pessoal, os seus colegas ou até o próprio tutor responderem também. Lá nós temos lá também disponibilizar hiperlinks interessantes, ou seja, quando eu pego a nossa webconf, né, depois que eu edito ela, você pode ver que fica um hiperlink, né, direcionando lá para o YouTube. Então, se eu tivesse alguma coisa mais interessante, eu poderia disponibilizar também dessa forma. Então, posso disponibilizar exercícios, assim como o nosso questionário, né, em vez de valer nota, poderia ser simplesmente um exercício. Nós podemos disponibilizar, então, feedback do tutor sobre as avaliações, ou seja, na medida que ele corrige, ele pode dar um retorno, né, sobre sua resposta, ou seja, por que você errou, né, ou se você realmente, ou se então se você fez tudo certo, né, levar um parabéns. Você pode também armazenar materiais didáticos, tarefas, discussões, ele vai ficar sempre armazenado.
Então, se eu precisar mais à frente, né, se alguém precisar, se estiver disponível, né, você pode acessar novamente. Ele promove autonomia de aprendizagem, ou seja, então nós temos todo o material, nós temos tudo disponível e você, aluno, você precisa então ter essa autonomia. Sem autonomia, vocês não conseguem andar num curso online. E o último tópico, claro, direcionar a aprendizagem de acordo com os encontros presenciais, ou seja, quando existe encontro presencial, no nosso caso vai ser apenas um, né? Mas o presencial também pode ser o quê? Talvez o nosso e-conf não está lá, mas nós estamos, tipo assim, né, falando aqui online. Então, é interessante, né, você sempre tentar fazer algo a respeito disso. Se tiver mais eventos, né, presenciais, ótimo, né? Mas nem sempre nós temos, às vezes, o recurso disponível para isso, que é um deslocamento de um tutor até uma determinada região, não é tão simples, tá? Depende muito do recurso disponível. Bom, então, voltando aqui, então, principais características negativas do AVA. Por que eu fiz questão de deixar um artigo desse para vocês? Porque o que acontece, né, para o aluno? O aluno, às vezes, o maior problema é o quê? Às vezes acontece alguma coisa de errado e você, em vez de reclamar, né, com a coordenação, talvez com o tutor, né, fazer alguma coisa a respeito, tem gente que fica quieto e vai engolindo, né? Ou seja, ele não vai procurar melhorar a situação. Bom, então, voltando aqui então. Aqui nós temos então uma lista, né, de característica negativa que os alunos, né, na pesquisa eles apontaram. O que significa isso? Que se por acaso, né, você tiver algum problema, você tem que recorrer a alguém, ou seja, você tem o seu tutor lá no polo, você tem a coordenação, você tem talvez o seu professor da disciplina do momento, né, se você for alguma coisa da disciplina. Então você precisa sempre recorrer a essas pessoas, né, para você poder solucionar o seu problema, porque às vezes um problema é tão simples para ser resolvido que não compensa ficar, né, reclamando à toa, né, sem falar com ninguém e não resolver isso. Então isso é muito importante, por isso que eu deixei esse artigo para vocês lerem, justamente para ver que o pessoal realmente reclama, não é fácil. Porque muita gente às vezes não consegue nem se adaptar a isso justamente por causa desses problemas. Então ele fala aqui, ó, principais características negativas. Primeiro lá, não permite a comunicação imediata com o tutor. Com certeza, né? Você não vai ter um tutor, né, um professor online no seu lado, você é como se você fosse falar diretamente, mas isso também acontece no presencial. Você só fala com o seu professor no horário de aula. Quando não tem aula, né, quando não tem aula, dificilmente você consegue encontrar com o seu professor. Mesmo que você vá na escola, talvez você não fale com ele. Então, na mesma coisa aqui no EAD. Você pode deixar uma mensagem com ele, né? Ele vai responder quando ele estiver disponível, né? Quando ele acessar o portal, mas ele não vai estar imediatamente disponível para você. Mas isso acontece, então, até no presencial, não é somente problema do EAD. Aí, ó, também não permite a comunicação imediata com os colegas de curso. Mesma coisa, né? Seu colega, se você for numa aula presencial, ele só vai estar disponível quando você estiver do lado dele, né? Período de aula. Se você tentar em contato com ele em outros horários, dificilmente você vai conseguir isso. Então, ou seja, se você quer comunicar com algum tutor, é bom saber mais ou menos, né? Se você sempre tiver algum problema, é bom saber que hora que ele vai poder te atender, mais ou menos, né? Que horário que ele vai poder ler sua mensagem. Geralmente o professor, o tutor, ele determina algum horário para fazer isso. Que nem eu, geralmente eu faço isso de manhã cedo, quando eu não tenho aula. Que nem hoje, eu tive aula de manhã e à tarde, então só pude acessar agora à noite. Ainda nem li as mensagens que alguém mandou para mim. Eu só vou ler após acabar a webconf, aí mais tarde vou dar uma lida nas mensagens. Mas eu não tive tempo ainda de ver hoje, nem de manhã, nem à tarde. Da mesma forma, amanhã eu tenho menos aula, então amanhã provavelmente eu vou ver na parte da manhã se tiver alguma mensagem para mim. Certo? Então, em colega, a mesma coisa, né? Se você quiser entrar em contato com seu colega, como nós temos vários tipos de ferramenta além do portal, né? De repente você pode até ligar via telefone para falar com ele. Mas mesmo assim não quer dizer que ele vai estar disponível para conversar com você naquele momento. Ah lá, outra característica negativa que ele fala também, meu aprendizado
Depende da minha autonomia, claro, né? Aliás, depende da minha total responsabilidade primeiro. Com certeza, né? Você está aí pronto para quê? Para você aprender sozinho. Por isso que o curso é à distância, mas não quer dizer que não vai ter alguém te auxiliando. Mas se você não seguir, né? Não cumprir os seus deveres, né? Não fazer as suas obrigações, você não vai passar. Da mesma forma que no presencial também. Se você faltar às aulas, se você não efetuar as provas, não fizer os trabalhos, você também não iria passar. Ou seja, não é muito diferente. A única diferença é que você não vai ter um professor com horário marcado tantas vezes por semana, digamos, todo o período da noite tendo aula. Isso você não vai ter. Mas como você não tem isso, você pode fazer o quê? Dedicar esse horário, que seria uma aula normal, se dedicar ao seu estudo autônomo, com sua responsabilidade. É tanto que o próximo item é lá, ó, meu próximo item. Meu aprendizado depende de minha autonomia. E isso é o principal do EAD. Você definindo por você mesmo qual que vai ser sua dedicação em cima do ensino. Se você fizer isso, seria muito mais fácil. Uma frase aqui de um aluno, da Ana. Olha lá. Acredito que toda universidade, mesmo que esteja implícito, preza pela autonomia do discente. E isso sempre foi, né? Nível superior, o aluno ele tem que ser autônomo, independente, né, de ser à distância ou de ser presencial. Ele tem que saber estudar, ele tem que correr atrás, tanto que tem, se você fizer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, é pior ainda, você não vai ter muito contato com o professor. Tem mestrado, doutorado, e que ele se fala o que você tem que fazer e apresentação, apenas isso. Então você não vai ter uma linha direta, professor, pegando na sua mão e levando, não. Ele vai te soltar, vai te passar a tua tarefa, e se você não fizer, não acaba nunca. Né? E você pode ser, né, terminar o curso sem pegar o diploma no final. Por quê? Porque você não vai conseguir chegar lá. Então, a autonomia, a responsabilidade, isso independe de ser EAD ou não ser EAD. É claro que no EAD, você tem que ser mais, né, responsável pelos seus atos, porque você está sozinho, né, se você quiser ficar sozinho. Se você quiser estudar, fazer o seu horário, fazer tudo, você consegue. Mas se não quiser também, é muito mais fácil não fazer nada, né, infelizmente. Então, você tem que definir isso. Olha lá, outra característica negativa, ele fala que é um design confuso. O que que é o design confuso? A tela, né, a página onde você tem seu material, onde tem suas informações, não está de forma clara, ou seja, de repente você perde algum exercício ou alguma prova, porque lá não está bem escrito, não está aparente, ele está muito oculto, muito bagunçado, então você fica perdido. Pode acontecer? Com certeza, isso pode acontecer. Então, se tiver algo desse tipo, você falando com a coordenação, você consegue melhorar isso. Opa, alguém entrou com o microfone aí? Tá? Então, na coordenação, se você achar que tem algo errado com o portal, na aparência do portal, se falta alguma coisa, se poderia talvez colocar alguma informação que poderia ser importante, de repente com a coordenação, você conversando com eles, você consegue talvez modificar alguma coisa, melhorar, né, conforme sua necessidade. Não quer dizer que tenha como atender a todos, mas se você não perguntar, você não vai saber, né? Então é importante você questionar. Tanto que até esse dia eu estava na coordenação, o coordenador está falando, seja como colocar do lado direito, né, um calendário com aquelas marcas, né, das atividades e outros eventos que poderiam acontecer que não tinha. Aí o pessoal na hora já acrescentou isso, certo? Então isso aí é importantíssimo, ou seja, você dá uma dica, né? De repente o pessoal daqui, ele, mesmo sabendo que existe, eles não colocam até para não poluir demais o ambiente, né? Ficar com muita informação. Mas se você pedir, seria importante. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui do Agenor. Ele fala aqui, professor, nesse primeiro momento, creio que nós alunos estamos com dificuldade de usar a plataforma, esse sistema. Com certeza, né? Vocês estão começando agora, nessa primeira disciplina, e é justamente isso que vocês têm que questionar, talvez o seu tutor, né, à distância, o seu tutor presencial. Por quê? Porque se você tiver alguma dúvida até de como usar, por exemplo, um fórum, é uma forma de você questionar. Como que eu faço? Porque eu nunca usei isso. Então você tem que perguntar. Porque se você
tiver muita dificuldade e outras pessoas também tiverem essa dificuldade, realmente foi meio complicado, o pessoal da coordenação, mesmo o professor, dependendo da área, ele pode montar tipo um manualzinho para facilitar isso e deixar disponível para todos verem. Porque às vezes a dúvida de um também é a dúvida do outro, só que o outro não perguntou nada a respeito. Então, qualquer dúvida que você tenha, tanto que no final eu vou perguntar se alguém tem dúvida, né, em referente ao portal, ou seja, se for uma coisa muito importante, nós vamos tentar selecionar as informações e ver com a coordenação o que seria possível fazer. O que eu falo aqui? Poderia aparecer só o curso que estamos fazendo. Quando você entra lá, aparecem outros cursos, mas bloqueado para você acessar. Porque na realidade está tudo disponível, né? Ele vai liberando à medida que vai acontecendo os cursos, porque num semestre você pode ter, que nem no caso, nós começamos, né, só a nossa disciplina, a partir praticamente da metade da nossa disciplina já entrou a outra junto, né, ao mesmo tempo, então vai acontecer isso. O que acontece é que praticamente eles dedicam mais ou menos 20 horas aulas por semana. Então minha primeira semana eu lembro que foi 20 horas, a segunda foi 20 e a terceira e a quarta são 10. Ao mesmo tempo que as minhas terceira e quarta são 10, a outra disciplina que começou recentemente, também essa semana, né, se não me engano, ele vai estar com 10 e 10, ou seja, até para não sobrecarregar o aluno. Então, na média, o que acontece? Vocês vão ter mais ou menos 20 horas aulas por semana. Tá? Ah, mas aí se tiver algum problema? Não, você tem que tentar resolver isso, né? Porque tem disciplinas a mais, mas está dentro da carga horária. Então, vocês têm a capacidade de acompanhar isso. Se tiver algum problema, está muito difícil, tem alguma coisa que aconteceu com o portal, não está disponibilizando algo, não sumiu, não apareceu, aí é algo que você tem que questionar, né? Ou com o seu professor, ou com o tutor, né, do polo, né, presencial, ou então com a coordenação. Então é por isso que tem, por isso que eu fiz questão de mostrar essas características negativas aqui do AVA, né, que os alunos da pesquisa responderam, justamente que existem esses problemas. Mas se o aluno não correr atrás, não tentar ver se pelo menos tem condições de ser solucionado, esse problema vai permanecendo. E um problema desse, dependendo, é tão grave que acaba prejudicando você do começo até o final do curso. Então, se vê alguma coisa que não está correto, é bom, quanto mais cedo, solucionar, por quê? Porque daí na próxima disciplina vai ficar bem mais fácil, certo? Aqui no caso, aqui, o outro item aqui, ó. Não é tão interativo e dinâmico. O que é não interativo? Tem gente que reclama porque não é igual uma sala de aula, né? Que você está sentado, tem um professor falando, você pode perguntar na hora, o professor poder responder na hora, você tem seu colega ao lado, né, para poder conversar, tirar algumas dúvidas, e isso realmente não é. Né? Não vai ter tanta interação. A interação acontece quando? Quando você entra num fórum, então você vai ter uma interação que não vai ser online. Você vai ter a interação aonde? Quando você manda uma mensagem para alguém, talvez com o tutor, com o professor. É outra interação, se houver, pode ser o quê? Numa web conferência como essa, então você vai ter uma interação agora bem maior, né, online, da mesma forma que poderia ser num chat. Aí, fala aqui, grupo de WhatsApp também é igual um chat, né, praticamente. Então, mas querendo o grupo de WhatsApp, né, que o Reni falou aqui, você pode fazer entre seus colegas, né? Você vai fazer um grupo de estudo, você poderia criar um grupo de WhatsApp. O problema é que tirar dúvida digitando é meio complicado, né? Então, o que acontece? Você pode fazer uma webconf, né? Tem várias ferramentas disponíveis, você pode criar uma webconf, até esse Zoom mesmo que eu estou usando, e fazer uma reunião online com várias pessoas e poder estudar em conjunto. Quando vocês chegarem na parte mais técnica, vocês vão ver que isso é muito interessante. Principalmente se tiver alguém que já seja da área, né? Então ele vai poder ajudar muito nisso. Aí, tem uma Agenor fala que dá para usar o Skype. A Ana fala lá que a participação nos fóruns é muito produtiva. E isso mesmo. Quer dizer, mas participar no fórum, o que, que é? Não é só fazer pergunta, né? Os colegas têm que participar também. Ele tem que, né, responder, dar alguma ideia, nem que for falar alguma besteira, né? Mas alguma ideia que ele possa falar pode ajudar muito no fórum. Então, por isso que é importante o fórum. E o fórum, o melhor de tudo, o que, que é? Ele fica guardado, ou seja, alguém fez alguma resposta, né? Alguém fez alguma pergunta, ele está lá registrado. Ou seja, do começo ao fim do curso, você vai ter acesso a tudo que foi
escrito ali, não é igual um chat, né? O chat, assim que termina o chat, praticamente acabou aquela informação. Você pode até salvar a informação, né? Tem como salvar. Mas aí quem não entrou no chat, perdeu. Então esse é um problema do chat. E o fórum é muito prático por causa disso. Olha lá, o próximo item lá, os materiais de estudo não possuem boa qualidade. Mas o que é boa qualidade? E o que é um material de estudo? Se vocês verem, né, em termos de ensino superior, o principal material de estudo, geralmente, são os livros. Nós temos os livros da área, tá? Aqui no nosso caso, como é uma disciplina introdutória, somente falando sobre introdução EAD, o material que nós temos são todos bem simplesinho, né? Não tem nada assim, meio, digamos assim, avançado a respeito. Você acha muita coisa na internet. Agora, quando você chegar na área de programação, por exemplo, se for no Java, você vai ter que ler um livro de Java. Se você não tiver o livro, né, na internet disponibiliza, né, vários livros em PDFs, né, você pode baixar e estudar, mas sem ter um livro, você não vai conseguir fazer muita coisa. Não adianta ficar contando somente com a apostilinha de professor. A apostilinha ajuda, é um resumo. Um resumo ajuda. Quando você já conhece alguma coisa, você tem um resumo para auxiliar. Agora, se você quiser realmente ter conhecimento do que você vai fazer, aí depende de livros. Você precisa de muito livro, estudar e praticar. É prática e livro é o que você precisa para você ficar bom em alguma coisa. Olha lá, o próximo item lá. Os materiais de estudo não respondem às minhas dúvidas. Dificilmente, né, material de estudo vai responder sua dúvida. Que se for um material, alguma de ciência, vai ser um resumo de alguma coisa. E um resumo de alguma coisa não é tudo. Quando que você vai ter toda a informação? São livros e pesquisa. Então você precisa pesquisar, você precisa estudar, você precisa correr atrás do material. Se você ficar somente em apostilinha, principalmente quando chegar numa área técnica que é bem mais complicada, você não vai sair do lugar, né? Você tem que ter um material mais robusto para você poder estudar. Bom, aqui fala aqui o Jonas. Poderia disponibilizar um hiperlink de vídeo antes de iniciar a matéria, próximo ao conteúdo aplicado? Não entendi que vídeo seria esse, né? Porque no nosso caso aqui, o vídeo que eu faço é depois da webconf, né? Por que eu faço a webconf, tipo assim, no nosso caso, na quinta-feira? Porque vocês já tiveram vários dias para fazer a leitura do material, começar talvez a fazer o questionário e hoje, quinta-feira, né, ou seja, um pouquinho mais da metade da semana, você vai poder, né, fazer o quê? Tirar alguma dúvida aqui na webconf. Você podia escrever alguma coisa aqui, né, se for alguma coisa que dê para eu responder no momento, né, posso responder ou então responder posteriormente. E, e o vídeo, né, depois estaria disponível para vocês. Deixa eu ver o que fala aqui. Aqui fala aqui, Luiz Carlos Barbosa. Alguma matéria impressa disponibilizado pelo IFMT? Olha, isso eu não posso ter certeza, é só na coordenação, não sei se eles vão disponibilizar. Eu lembro de uma época, um tempo atrás, ele disponibilizava, mas hoje eu não sei, até por causa do custo da impressão, né? Eu não sei se vale a pena imprimir, se você tem a condição de ter ele em PDF. Né? Então, se tem um custo, né, a mais, eu não sei se vamos ter, né, essa disponibilidade, é só na coordenação. Aí a Reni fala que devia ter videoaula. Videoaula depende muito do professor, né? Tem professor que tem uma capacidade de ser um pouco artista, né? Consegue fazer ótimas videoaulas. Nem todos têm essa capacidade, infelizmente. Né? Eu não sou muito bom em fazer videoaula. Dar uma aula online é uma coisa, montar uma videoaula é totalmente diferente. Você tem que ter uma equipe para isso, um monte de profissionais no assunto para fazer uma videoaula, né, realmente bem feitinho. Mas eu sei que vários professores fazem pequenas videoaulas de alguns tópicos bem pequenos, só para deixar disponível para os alunos, mas isso fica muito a cargo do professor. Ah lá, a Letícia diz que recebeu algum material, né, no fórum presencial, tá? Então vai depender muito da disponibilidade no momento, tá? Tudo depende da questão financeira também. Se tiver, com certeza eles fazem algum material para ser distribuído, mas como nós temos vários cortes ultimamente, né, que a gente fala muito, que é muito falado na televisão, então eu não sei como que está a situação no momento.
Então, aqui lá embaixo, então. A pouca variedade de ferramentas de comunicação, como bate-papo, fora discussão e videoconferência. É o mínimo necessário que vai estar disponível, né? Ele não vai criar também, tipo, por exemplo, um WhatsApp dentro do AVA. Não, eles não vão fazer isso, tá? Porque uma das principais importância de você poder usar algo disponível no próprio portal é justamente para ficar registrado. Então, tudo que fica registrado é importante, até para uma proteção, né, do aluno e do professor, para falar que foi feito alguma coisa, ele comprovar que foi feito ou que não foi feito, porque fica tudo registrado. Mas que nem o nosso caso aqui, nós estamos a webconf de uma ferramenta fora do portal. Por quê? Porque me falaram que lá no portal nós temos a webconf da RNP, só que tinha professor reclamando que não estavam gravando a aula. Né? Parece que lá na RNP estava tendo problema de espaço para armazenamento disso. E como me avisaram isso antes, então o que, que eu procurei fazer? Né? Vimos lá quem estava usando algum outro tipo de ferramenta, justamente a gente poder usar uma ferramenta para poder gravar e poder disponibilizar depois isso para vocês. Porque se eu fizesse essa aula agora, ou seja, que nem aqui no momento, tem 60 alunos. Se não me engano, de todos os polos, no total vai dar, se não me engano, vai dar quase 250 alunos. Ou seja, então nós temos aqui um quarto praticamente. Então quer dizer o quê? Que o outro 3/4 não iam poder ver essa aula. Então assim que eu deixar disponível, eles vão poder ver posteriormente. E como no portal, né, do RNP, do webconf do RNP estava com problema de gravar essas aulas, então nós tivemos que partir para uma ferramenta de fora. Tá? Opa. Mas isso que é importante, né? Ou seja, ter algo para a gente poder gravar também. Ou seja, não importa se vai ser do portal ou não, né? Mas sempre tem que ter alguma alternativa para isso. Tá? Bom, aí outro item aqui então. A discussões acrescenta pouco ou nada à minha aprendizagem. É claro que vai depender da discussão, né? O que é discussão? Por exemplo, você entrar num fórum e fazer alguma discussão em determinado assunto. Se você não participar do fórum, não der ideias, não questionar cada vez mais, porque o que é você querer tirar alguma dúvida online? Né? O que é isso? Não é só você fazer uma pergunta e esperar o pessoal responder. As pessoas vão responder, mas ao mesmo tempo você precisa estar questionando ainda por que disso, por que daquilo, porque às vezes só uma pergunta não é suficiente para alguém, né, ou talvez até um tutor, solucionar a sua dúvida. E aqui embaixo, aqui a última lá então, a secretaria não tem um hiperlink nem responde a dúvidas ou solicitações pelo AVA. Isso eu não tenho certeza, mas você pode entrar em contato diretamente com a pessoa, né? Se tiver lá nas mensagens. Mas se não tiver, quem que vai ter acesso à coordenação? Tem o seu tutor, né? Do polo. Então ali você tem como fazer isso. Tá? Ou então você pode talvez mandar um e-mail para o coordenador, porque o problema do portal é que o coordenador do curso ele vai ter centenas de alunos, né? Atrás dele se ele receber mensagens. Todo mundo reclamar alguma coisa, aí não vai ter tempo de ficar lendo tantas mensagens. Então, por isso que vocês precisam, né, se você tiver algum problema, você pode entrar em contato diretamente com o coordenador ou com o professor, né, mandar um e-mail para eles, que seria talvez até muito mais fácil. Ou então, diretamente ao seu tutor. Certo, pessoal? Então, essas características negativas, então, eu deixei, né, esse artigo para vocês lerem, justamente para vocês verem que tem problema? Existem problemas. Mas você pode correr atrás e tentar melhorar. Então, não é porque tem uma série de problemas aqui relacionados que você não pode solicitar, né, reclamar ou até dar novas ideias lá na coordenação. Tá? Então, não deixa passar alguma coisa em branco. Se você conseguir, né, entrar em contato, porque não quer dizer que tudo pode ser solucionado, né? Mas, de repente, um problema seu é um problema de todo mundo. E se você falar e o pessoal resolver, seria muito melhor para vocês. E a nossa última tela aqui. Alguém tem alguma dúvida e problema na utilização do Moodle? Se vocês tiverem alguma dúvida que seja meio complicada, mande alguma mensagem para a gente, né? Pode ser para os tutores também,
De repente, se for uma coisa muito complexa, a gente pode montar, por exemplo, um manualzinho, né, para vocês, pode ser talvez um videozinho, ou uma apresentação, né, mostrando passo a passo de como solucionar o seu problema, como utilizar determinada ferramenta, igual essas que eu montei para acesso do Zoom, né, deixei disponível um PDF lá para vocês, né, tentarem carregar o Zoom na máquina de vocês, para vocês acessarem aqui na webconferência. Então, isso que a gente pode fazer para vocês, se tiver algum problema. Por isso que é importante vocês, né, se tiver alguma dúvida, perguntar, certo? Pessoal, então, quanto à utilização do Moodle, qualquer problema, tá? Não fica com vergonha de perguntar, certo? Você vai lá, manda alguma mensagem, se for possível responder na hora, o pessoal vai responder na hora. Se for algo que é mais complexo, talvez demore um pouquinho, o pessoal vai tentar resolver, tá? Então, sem problema. Aqui ela está perguntando aqui, esse assunto da próxima semana é sobre o Moodle? Na verdade, essa aqui vai ser sobre o AVA e o Moodle ao mesmo tempo, porque o Moodle é o que você está usando, né? O AVA é tudo isso que a gente está falando, que no caso também é o Moodle. Então, o que é o Moodle para a gente? O Moodle é somente uma ferramenta, né, que é o AVA, que a gente está usando, e que se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode tentar solucionar não só na webconferência, mas de outra forma. E ela fala aqui na próxima semana, não, na próxima semana vamos fazer um pouquinho diferente. Na outra semana também nós temos a prova, né? Então, o que eu vou fazer na webconf da semana que vem? Nós vamos fazer uma revisão, né? Vamos falar um pouco sobre o assunto da prova, justamente porque, como já vai ser praticamente 4 semanas, né, no total, então dá uma revisada, falar alguma coisa, né, sobre o conteúdo, e preparar vocês para a prova também. Não vou dar resposta, lógico, não vou dar a questão da prova, mas vocês vão ter o quê? Informações para poder fazer a prova sem problema. Alguma dúvida? Ou seja, não percam a webconf da semana que vem, né? Ixi, agora eu não estou lembrando do dia da prova, não tem como acessar, que eu estou com a tela aqui de vocês aqui, não tem como eu acessar agora. Mas se não me engano, está lá no portal. Certo? E quem não puder fazer a prova no dia, né, tem a segunda chamada. Aí só tem que ver com o tutor presencial qual que é o procedimento para você fazer a segunda chamada, sem problema. E quem não passar direto, depois tem a prova final, você vai ter mais uma prova. E nessa última prova aí você vai poder, né, ter mais uma chance de passar. Essa prova sua presencial. Não, que vocês vão ter a prova presencial, né? Não lembro só a data, mas a prova vai ser aplicada por alguém, né? Atualmente o tutor do polo. A gente vai enviar a prova, né? Ele vai aplicar para vocês. Aí depois eles mandam para a gente corrigir. Então, essa é uma prova que vocês vão ter que ir lá no polo e fazer ela à mão. Não é online.